Olá, tudo bem? Eu começo este vídeo pedindo a vocês para me ajudarem a fazer crescer este canal. Se já costumam assistir a este vídeo, deixando o seu like, divulgando o vídeo nas redes sociais e comentando. É extremamente importante, não só para a divulgação do vídeo, mas para perceber como é que as coisas chegam até vocês, que vocês comentem, digam o que é que vocês acham daquilo que eu falo. Não são obrigados a concordar comigo, muito pelo contrário. Se discordam, digam porque é que discordam e vamos juntos tentar contribuir para fazer do Brasil um país melhor. Eu hoje quero falar de um assunto que acabou-me de chegar ao meu conhecimento, que foi a decisão do Lula de fazer uma alteração no sistema de pagamentos do ticket de refeição. Eu quero que vocês prestem atenção naquilo que eu vou falar, porque provavelmente muitos de vocês não sabem como é que as coisas funcionam por dentro e porque foi feita essa alteração, e eu quero que vocês depois comentem o que é que vocês acham desta medida. E qual foi a medida? Primeiro vamos entender como é que funciona por dentro o sistema de vale de refeição, que eu confesso que também não sabia, até porque, como vocês sabem, eu vivo aqui em Portugal e, portanto, não sabia como é que... Eu sabia da existência do ticket de refeição, naturalmente, mas não sabia como é que funcionava esse sistema no Brasil. E procurei ter conhecimento de como é que funciona, e para mim foi uma coisa que me chocou bastante. Pelo seguinte, pelo que eu vi no vídeo que eu acabei de assistir de um canal que trata desse tipo de assuntos, e que eu vou deixar aqui o link para vocês ir lá depois checarem a informação, aqui, o sistema funciona mais ou menos da seguinte maneira. A empresa antecipa a 4 empresas que dominam o mercado dos tickets de refeições o dinheiro do trabalhador. Essa empresa recebe o dinheiro, só que não disponibiliza imediatamente na conta do ticket do trabalhador. Demora 7 dias o dinheiro a ser creditado na conta. Portanto, a empresa recebe imediatamente, 7 dias depois é que o trabalhador vai poder começar a usar esse dinheiro. Depois, o trabalhador vai, por exemplo, a um restaurante, e quando vai ao restaurante, consome, a empresa, o restaurante vai ter que pagar à empresa que fornece o serviço do ticket um valor que anda à volta de 5%. Ou seja, se o trabalhador faz uma refeição do valor de 100 reais, a empresa efetivamente só recebe 95, porque 5% vai parar na conta da empresa. Então o que é que acontece? A empresa, reparem, recebeu o dinheiro antecipadamente, o trabalhador não logo, passado, demora 7 dias a entrar na conta do trabalhador, mas só que evidentemente o trabalhador não vai logo a seguir gastar esse dinheiro todo. Ele vai gastando ao longo do tempo. E a empresa ainda lucra 5% sobre esse valor que arrecada. Só que a coisa não fica por aí. Porquê? Porque o restaurante, o dinheiro só vai ser acreditado na conta do restaurante 30 dias depois. Então vamos ver o processo. Mais uma vez. 7 dias, o dinheiro entrou na conta da empresa, 7 dias para o trabalhador poder começar a gastar. Depois tem mais 30 dias para as instituições onde foi usado esse dinheiro receber o dinheiro. E, portanto, o dinheiro está sempre na conta dessas entidades. E ainda a empresa ganha 5% sobre a venda. Para vocês terem ideia como o valor é absurdo, eu até vou fazer aqui a conta com vocês. Segundo o que eu vi neste vídeo, este mercado corresponde a qualquer coisa como 150 bilhões de reais. Então, vamos fazer, eu vou fazer aqui no meu celular a conta em tempo real para vocês entenderem. Repara, 150
bilhões. Se a empresa, portanto, desconta 5%, quer dizer que as empresas que fornecem esse serviço, elas vão receber logo, portanto, de 150 bilhões, 5% corresponde a qualquer coisa como 15 bilhões de reais. Ok? Quer dizer, a empresa, só por fornecer esse serviço, em que é um serviço totalmente automatizado, ela ganha logo só dos restaurantes 15 bilhões de reais. Só que esse dinheiro, se calhar, muito provavelmente, nem sequer é o maior ganho da empresa. Porquê? Porque, reparem, na prática o que é que acontece? Quando o dinheiro do vale-refeição, do ticket de refeição, deveria chegar ao fim, muito provavelmente já está a entrar uma nova remessa. Já chegou o fim do mês e a empresa já está a receber uma nova remessa de dinheiro. De forma que ela vai ter sempre em caixa um volume bilionário de dinheiro dos trabalhadores que vão gastando ao longo do tempo. Só que depois ainda tem outra coisa. É que, como essas empresas cobram valores muito elevados, muitos estabelecimentos optam por não usar o serviço dessas empresas. Então o trabalhador vai ao restaurante, quer pagar através do ticket e não consegue porque a empresa, porque aquele restaurante não trabalha com aquela empresa. E isso tem uma vantagem extra para as empresas que geram os cartões. Porque elas nunca vão deixar de ganhar os 5%. Ela pode não ganhar naquele momento, mas vai ganhar mais adiante, porque em algum momento aquele dinheiro vai ser gasto. Só que ao criar dificuldade, vai fazer com que o dinheiro também se mantenha na conta do cliente durante mais tempo. E qual a vantagem do dinheiro se manter mais tempo na conta das empresas? É que evidentemente esse dinheiro não está parado. A empresa pode pegar esse dinheiro ou parte significativa dele, e colocar, por exemplo, na Selic, a render 15% ao ano. Então agora já estamos a falar, já evidentemente já não são os 150 bilhões, porque desses 150, uma parte significativa, a maior parte, foi sendo gasto, mas só que, como na prática o dinheiro, como eu disse antes, o dinheiro vai sempre entrando, dinheiro fresco, e é criada toda essa dificuldade para a saída do dinheiro, as empresas vão continuar, mesmo assim, vão continuar a ter bilhões de reais que elas podem, pura e simplesmente, aplicar em títulos da Selic, rendendo 15% ao ano. Reparem, isso é easy money. É dinheiro fácil. Porque a empresa está a ganhar bilhões com dinheiro que não lhes pertence, apenas para fornecer um serviço que é 100% automatizado. Essas empresas podem ser geridas com muito poucos trabalhadores. E estamos a falar de 4 empresas. E segundo este vídeo, é um serviço que atinge 23 milhões de trabalhadores, 300 mil empresas que pagam esses tickets, para beneficiar apenas 4 empresas que vivem só desse dinheiro. Elas vivem desse dinheiro. Ganham bilhões com um serviço 100% automatizado, em que, como eu disse, é um dinheiro extremamente fácil de ganhar. E o que é que foi que o Lula resolveu fazer? O Lula resolveu fazer o seguinte. Primeiro, limitar em 3,6%, que eu ainda continuo a achar que é muitíssimo, 3,6% o limite máximo que as empresas poderão cobrar dos estabelecimentos. Mas tomou depois outra medida que para mim até é mais importante do que esta, que foi a liberalização do uso dos tickets. Ou seja, a partir de agora não, a partir de 2026, que é quando vai entrar em vigor esse decreto,
os tickets vão passar a poder ser aceitos por qualquer empresa. Isso, não sei até que ponto, mas muito provavelmente terá até impacto também na percentagem que as empresas vão cobrar, porque aí todas as empresas que fornecem o serviço de cartões vão poder passar a fornecer esse serviço, portanto vai aumentar a concorrência. Eu acho essa medida extraordinária, mas eu considero que ela pode ser melhorada muitíssimo. De que maneira? Eventualmente, até com a ajuda do Banco Central, o que é que o governo poderia fazer? No Brasil já funciona muito bem o Pix, certo? Por que não criar um Pix específico para o ticket de refeição? Ou seja, o trabalhador passaria a ter uma conta, por exemplo, no próprio Banco Central, ou na Caixa Económica Federal, ou no Banco do Brasil. O trabalhador abriria uma conta nessas instituições específicas para o dinheiro do ticket de refeição. As empresas depositariam o dinheiro nessas contas e eles se tornariam, passariam a estar em tempo real acessível ao trabalhador. Ok? E não pagando nada, ou praticamente nada, porque os estabelecimentos têm uma pequena taxa, mas acho que é de 0,5%. Portanto, reparem, 0,5% para 5%. É um valor irrisório que as empresas poderão pagar. E, a partir daí, o trabalhador vai poder usar isso em qualquer estabelecimento que seja um estabelecimento que tenha no seu CNPJ ligado ao ramo da alimentação. Porque uma das coisas que o Lula quer fazer, e quanto a mim muito bem, é que o ticket de refeição seja usado exclusivamente para refeição. E porquê que eu acho bem? Por uma questão muito simples. É que se o ticket de refeição passar a ser permitido ser usado para qualquer outra coisa, ele perde o seu significado. Ele passa a ser mais uma parte do salário. Então, se ele pode ser usado para qualquer coisa, então, por que não, pura e simplesmente, ele passar a cair diretamente no salário do funcionário? Qual é o problema disso? É que se isso acontecesse, na prática, seria abolido o ticket de refeição sem nenhuma vantagem para o trabalhador. Porque as empresas, pura e simplesmente, poderiam, evidentemente, aqueles trabalhadores que já estão na empresa, receber esse aumento de salário, digamos assim, correspondente ao ticket, mas a partir de determinado momento, esse valor ia passar ao esquecimento. Conforme as empresas fossem contratando os novos empregados, fariam um contrato com eles sem ter em conta esse valor. Na prática, o que é que isso iria equivaler? Iria equivaler que uma perda real do salário dos trabalhadores. Basicamente é isso que acontece. Eu tenho um exemplo numa situação diferente aqui em Portugal, em que é exatamente isso que está a acontecer. No caso em Portugal, tem a ver com... Em Portugal, paga-se 14 meses por ano, não são 13, são 14, porque além do 13º mês, que aqui se chama subsídio de Natal, existe um 14º, que é o chamado subsídio de férias, que funcionava da seguinte maneira. Funcionava e ainda funciona da seguinte maneira. Quando o trabalhador entra de férias, no mês que ele vai entrar de férias, ele recebe um salário extra. Vamos supor que o trabalhador ganhe 2.000 euros por mês. Nesse mês, ele vai receber 4.000 euros. 2.000 de salários, mais 2.000 de subsídio de férias. E quando ele vier de férias, ele recebe mais 2.000, os 2.000 euros desse mês, porque ele recebe o mesmo durante o mês de férias. Ele tem direito a recebimento do salário na mesma, até porque se assim não fosse, na prática continuaria a ser o mesmo número de meses, seria na mesma os 13 meses, mas não, são 14. O que é que o Estado abriu a possibilidade há uns anos atrás, há cerca de uns 15 anos atrás aproximadamente,
o Estado abriu a seguinte possibilidade, que as empresas passassem a pagar por duodécimos. O que é que são os duodécimos? Em vez dela pagar o subsídio de férias e o subsídio de Natal, no caso do subsídio de Natal, ele tem que ser pago até o dia 15, dia 15 de dezembro, ele tem que ser pago. Normalmente as empresas pagam juntamente com o pagamento do salário de novembro, portanto no dia 30 de novembro, quando o trabalhador recebe o salário de novembro mais o chamado subsídio de Natal, da mesma forma que no caso de férias. Então, o Estado permitiu a possibilidade das empresas passar a dividir isso por duodécimos. O que é os duodécimos? Em vez dela pagar, na altura que o trabalhador vai de férias, a totalidade, e no final do ano, o subsídio de Natal na totalidade, ela pode ir pagando ao longo do ano 1/12 do valor. Na prática, o trabalhador vai receber o mesmo valor com subsídio de férias, subsídio de Natal, só que ele vai receber ao longo do ano. Cada salário vem lá o valor do vencimento base mais o tal duodécimo do subsídio de Natal e subsídio de férias. Qual foi o problema que isso criou? E eu me recordo que logo na altura eu chamei a atenção que isso ia acontecer e está a acontecer. Exatamente aquilo que eu previ. As empresas, em relação aos novos, em relação aos trabalhadores antigos, foi dada a opção aos trabalhadores se queriam receber por duodécimos ou receber como até aqui. Os casos que eu conheço, todos os trabalhadores optaram por manter o sistema antigo. No caso das novas contratações, o que é que as empresas começaram a fazer? Elas começaram a contratar os funcionários em que elas chegavam a um acordo de um salário base com esses trabalhadores, só que não mencionava que naquele contrato que o trabalhador estava a assinar já estava incluído os duodécimos. Ou seja, pegando no tal exemplo dos 2.000 euros, que é o salário do trabalhador, os novos trabalhadores continuavam a ser contratados pelos mesmos 2.000 euros, só com a diferença. Enquanto os trabalhadores antigos, que recebiam os 2.000 euros, eles recebiam 2.000 euros mais 4.000 euros por ano do subsídio de férias, subsídio de Natal, os novos eram contratados pelo mesmo 2.000, só que eles não sabiam que a empresa, depois no contrato, fazia constar que este valor era o valor incluindo o subsídio de Natal e o subsídio de férias. Ou seja, na prática o que aconteceu é que as empresas deixaram de pagar subsídio de Natal e subsídio de férias. Aparece lá no recibo como se elas estivessem a pagar, mas na prática elas deixaram de pagar. Vocês estão a entender? Portanto, o que é que acontece se o Estado no Brasil, acabar com o ticket de refeição? E, por exemplo, passar o ticket de refeição a ser parte do salário. Porque, na prática, se o ticket de refeição for usado para qualquer coisa, ele perde o sentido. Ele pode, pura e simplesmente, é mais um salário. É mais um salário que pode ser creditado, e até seria melhor para o trabalhador, porque ficava creditado em tempo real, em vez de passar por uma empresa, pura e simplesmente o valor do ticket de refeição entrava na conta dele e ele gastava como entendesse. O que é que isso ia acontecer com o passar do tempo? É que pura e simplesmente o trabalhador ia ser prejudicado porque pura e simplesmente aquele valor ia deixar na prática de ser pago. Vocês estão a entender? É basicamente assim que funciona. Então, o que é que eu entendo que o passo que o Lula fez, para mim, já foi muito importante e já está a ter impacto. Porque essas 4 empresas já se estão a movimentar, estão indignadas com essa medida do Lula e estão a alegar que isso é uma coisa, não que vai em prejuízo delas, mas que vai em prejuízo do trabalhador. Não sei qual, não sei em que medida vai prejudicar o trabalhador. Vai em prejuízo das empresas para quem esses trabalhadores trabalham. Também, mais uma vez, não sei como é que pode ser em prejuízo delas, uma vez que elas vão continuar a pagar exatamente o mesmo valor. E, por outro lado, beneficia de forma evidente em que é que vai prejudicar, por exemplo, os restaurantes.
Não, pelo contrário, o restante vão ser beneficiados. Porque ainda aqueles que possam... Porque não só eles vão passar a pagar uma taxa menor, se pagavam 5%, vão passar a pagar no máximo 3,6%, mas não é só isso. É que elas vão passar a dispor do dinheiro com 15 dias de antecedência. Em vez de esperar 30 dias para o dinheiro entrar na conta, e aqui só com muitas aspas, vão esperar 15 dias. Agora, se o Lula juntar o pessoal da área financeira do governo, ou até eventualmente com o apoio do pessoal do Banco Central, que foi quem instituiu o PIX, por que não criar uma solução, como eu disse, do género do PIX? Um PIX específico para a gestão dos tickets de refeições. Essas empresas pura e simplesmente sairiam do sistema. Então esses bilhões que essas empresas lucram, repara que, como eu disse, só com os 5% são 15 bilhões de reais que entram no bolso dessas empresas. Se juntarmos a isso os bilhões que elas se beneficiam com o uso do dinheiro do trabalhador, vejam quantos bilhões essas empresas ganham e que deveriam estar no bolso neste caso, na grande maioria, porque o trabalhador, na prática, para ele vai ser o mesmo, porque se ele, quando vai para o restaurante, ele gasta 100 reais, ele vai continuar a gastar os 100 reais. Portanto, qual é a vantagem para ele? É que se for através do sistema de PIX, aquilo passa a estar disponível em tempo real. Quando a empresa enviar o dinheiro para o PIX, o dinheiro está automaticamente disponível para o trabalhador gastar. Por outro lado, o trabalhador vai saber que a partir de agora ele vai poder usar aquele ticket em qualquer estabelecimento que trabalhe na área de refeição. Por exemplo, um supermercado, na compra de alimentos, num restaurante, em qualquer lugar, em qualquer estabelecimento que venda produtos de alimentação, nesses produtos de alimentação ele vai poder abater as compras através do ticket, desse ticket refeição, se vale alimentação, não é? O ticket de alimentação, ele vai poder abater esse dinheiro. Portanto, o trabalhador, a vantagem dele vai ser essa. Só que para as empresas que fornecem esse serviço, a vantagem vai ser enorme. Porque elas passam a dispor do dinheiro em tempo real e vão deixar de pagar qualquer taxa. As únicas empresas que vão sair perdendo são essas 4, que não faz nenhum sentido continuarem a existir. Porque, como eu disse, esse serviço pode ser perfeitamente prestado a partir desse sistema semelhante ao PIX. Eu estou convencido que isso é perfeitamente factível. É perfeitamente possível fazer-se uma coisa dessas e isso vai ser mais dinheiro que vai entrar na economia. Porque todos os estabelecimentos com esse dinheiro disponível, esse dinheiro passa a representar lucro para a economia. E não um lucro, ou seja, eu quero dizer economia neste sentido, para a economia real, e não para o sistema financeiro. Porque esses 15 bilhões aqui é um lucro, digamos assim, que não gera riqueza. É um lucro que vai para um grupo muito restrito de empresas, um grupo muito limitado de empresas, como disse nesse vídeo, são apenas 4 empresas, em que elas basicamente vão usar esse dinheiro apenas para gerar mais dinheiro através da compra por exemplo, de títulos da Selic. Ou até a compra de ações. Vocês estão a ver, não entra no mercado real. Enquanto que se for diretamente para os estabelecimentos, é um dinheiro que entra diretamente para a economia real. Inclusivamente, poderá motivar muitos desses estabelecimentos até eventualmente a baixar os preços. Porque ela deixando de pagar essas taxas, a empresa pode, por exemplo, já tem margem, por exemplo, para baixar os preços. O restaurante que estava habituado a ser deduzido 5% desse valor e ainda ter que esperar 30 dias para o receber,
ele pode pegar nesses 5%, nem que não seja os 5% na totalidade, mas que seja, por exemplo, metade, 2,5%, baixar a alimentação. Com isso, já passa a ser um benefício real também ao trabalhador, porque passa a gastar menos com as refeições. Vocês estão a ver como é possível melhorar a economia do país, como é possível fazer-se justiça social de uma forma que o número de atingidos são aqueles que efetivamente têm que ser atingidos, porque isto é um absurdo. Eventualmente, quando isto foi criado, não haveria alternativa, mas agora há. Há alternativas para isso. Mas, na verdade, até havia alternativa, porque esses 5% que era cobrado, essa medida que o Lula tomou, ela poderia ter sido tomada na altura da criação dos tickets. Por exemplo, as empresas já lucrariam bastante se o Estado dissesse que as empresas não podem, estão proibidas de receber, por exemplo, nem os 3,5%. Zero. Não recebe nada. Mas de onde é que vem o lucro? Vem o lucro da posse do dinheiro dos trabalhadores. O uso do dinheiro dos trabalhadores, uma vez que ele entra todos os meses na conta e demora todo esse tempo, eles usam esse tempo para gerar mais ganhos para a empresa através de juros, por exemplo. Então, se as empresas já têm essa renda, ela não vejo porquê ela ter essa renda extra de cobrar aos estabelecimentos 5% sobre as transações. Ela já tem, só com o facto de estarem a trabalhar com dinheiro que não lhes pertence, já um lucro fabuloso. Mas é possível ir além, como eu disse. É possível criar-se um sistema de PIX específicos para os tickets de refeições. Bom, neste vídeo era isto que eu queria vos falar. É extremamente importante que você deixe o seu comentário. O que é que você acha disso? Até porque, para mim, neste caso específico, era muito importante conhecer a vossa experiência pessoal. Conhecer o que é que, no vosso caso, tem acontecido quando vocês, por exemplo, vão a um estabelecimento, um restaurante, por exemplo, e tentam pagar com um ticket de refeição, se efetivamente ele é aceite de uma forma generalizada, ou pelo contrário, vocês muitas vezes, quando querem utilizar, não estão impedidos de fazer, porque o estabelecimento não aceita os tickets daquela empresa que gere o seu cartão. E, portanto, esses comentários para mim também seriam extremamente importantes. Ficam por aqui. Fiquem bem. Vemo-nos no próximo vídeo.